história da humanidade está cheia de mistérios que nunca foram desvendados, como o caso em que a tripulação de um submarino se deparou com uma criatura marinha desconhecida, até o caso de um Boeing que sumiu dos radares e até hoje nunca foi encontrado. Assista a seguir 10 mistérios que nunca foram resolvidos. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos novos vídeos. O SMS U-28 era um submarino alemão da classe U-27, lançado ao mar antes da Primeira Guerra Mundial, mais precisamente em 30 de agosto de 1913. Ele realizou 5 patrulhas, afundando ao todo 40 navios. No dia 30 de julho de 1915, o U-28 torpedeou no Atlântico Norte o vapor britânico Iberian. Enquanto o barco afundava, ocorreu algo muito estranho. Os restos do barco se mantiveram sob a água durante uns 25 segundos, quando de repente houve uma violenta explosão que lançou pedaços de escombros na água e entre eles um animal aquático gigantesco. Análises posteriores desse relato levantaram a hipótese de que este animal em questão seria um remanescente de uma espécie já extinta, um mosasauro. Os mosassauros eram répteis pré-históricos que foram os principais predadores dos oceanos do final do Cretáceo. O grupo não está relacionado com os dinossauros nem com répteis marinhos, e sim do Cretáceo inferior a partir de animais terrestres. Hickson e Parker estavam pescando em um cais quando ouviram um zumbido atrás deles. Quando eles viram a cabeça, podiam ver uma nave em forma de ovo pairando cerca de 12 metros acima do rio Pascagoula e cerca de 9 metros de comprimento e 3 metros de altura, de cor azul com luzes em sua frente. A porta da espaçonave abriu e 3 criaturas surgiram e flutuaram em direção deles. Os seres não pareciam com humanos em nada, pareciam múmias egípcias enrugadas. O xerife ouviu a sua história, mas ele não acreditou e os colocou em uma sala com um dispositivo de gravação escondido. Parker e Hickson não sabiam que estavam sendo gravados e o xerife pensou que poderia pegá-los mentindo. Mas, ao invés disso, a transcrição da gravação liberada mais tarde mostrou que os 2 homens estavam realmente perplexos e totalmente desorientados pela experiência. Dr. James Harder, criador do Centro de Estudos de OVNIs em Chicago, fez uma regressão hipnótica nos 2, atestando a veracidade dos relatos. Além dos 2, haviam outras 2 pessoas que testemunharam o ocorrido. No dia 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu com 239 pessoas a bordo sem deixar pistas. A comunicação com a aeronave foi cortada em menos de 1 hora após a decolagem. Buscas submarinas também foram feitas com todos os aparatos tecnológicos disponíveis. Ainda assim, não foi encontrado nenhum indício da aeronave ou dos corpos dos ocupantes. As procuras feitas anteriormente por quase 3 anos pela Austrália, China e Malásia foram consideradas improdutivas e custaram 157 milhões de dólares, e quem encontrar o Boeing receberá um prêmio de 70 milhões de dólares. Os amantes da ufologia levantaram a hipótese de uma abdução coletiva dos passageiros e tripulação. Fato é que este segue sendo um dos maiores mistérios da aviação mundial. Numa expedição para chegar no topo da montanha Ortoten, todos os integrantes de um grupo experiente em escalada foram encontrados mortos de forma misteriosa. Os corpos estavam apenas com roupas íntimas, o que poderia indicar que os esquiadores estavam dormindo e a temperatura estimada naquela noite era entre 25 a 30 graus negativos. Um dos corpos estava sem língua. O mais curioso é que os corpos não tinham ferimentos externos, o que descarta a possibilidade de um ataque de um animal selvagem ou algo do tipo. Foi encontrado um alto índice de radiação nas roupas das vítimas. Em 1990, surgiu uma história de que na época foram avistadas algumas esferas voadoras brilhantes. Isso poderia ser um indício de que alienígenas tivessem cometido crime. No fim da investigação, como não conseguiram encontrar nenhuma prova de como os esquiadores tinham sido mortos, foi concluído que o grupo foi vítima de uma força desconhecida. As vítimas do caso eram jovens de 21 a 38 anos.
Histórias de gigantes existem em várias culturas pelo mundo afora. Quase toda cultura tem ao menos uma história de pessoas gigantes andando pela Terra. Nos últimos 200 anos, desde o início do século XX, têm surgido alegações sobre achados de restos de esqueletos ou pegadas fossilizadas, sugerindo que as histórias de gigantes são muito mais que contos de fadas. Será que são apenas brincadeiras ou podemos acreditar nessas alegações? Em Varna, na Bulgária moderna, um importante lugar que remonta à mitologia de Odessos, era particularmente abundante com gigantes. Foi encontrado um esqueleto humano gigante em janeiro de 2015. Em abril de 1909, enquanto explorava o Rio Colorado, o explorador G.A. Kincaid encontrou em uma área protegida diversas múmias com 2,70 m de altura, todos envolvidos em sudários escuros. Fora pegadas descobertas em várias partes do mundo, centenas de relatos históricos e lendas baseadas em experiências registradas no passado. Nos céus da noite de 4 de outubro de 1967, ocorreu o mais documentado caso de OVNI da história, o incidente de Shack Harbor. Vários moradores da vila notaram pela primeira vez um agrupamento bastante estranho de luzes alaranjadas. O evento foi testemunhado por nada menos que um total de 30 testemunhas de vários pontos de vista, e dizem que os militares procuraram por longo tempo o estranho objeto metálico, que na noite do dia 11, esse objeto emergiu e se lançou rumo ao céu. De acordo com o relatório oficial da polícia, as luzes laranja lentamente mudaram para amarelo e o objeto parecia mover-se lentamente ao longo da superfície da água, deixando uma espuma amarelada em sua esteira. Este evento, enquanto que relativamente obscuro, é um dos encontros com OVNIs mais completamente documentados. O caso foi dado como encerrado ainda em 1967, sem que nenhuma evidência física recuperada e sem pistas adicionais. Em maio de 2001, os relatórios começaram a circular na Índia, da capital de Nova Delhi, de uma estranha criatura que estava aparecendo à noite e atacando as pessoas. Os relatos de testemunhas eram muitas vezes incompatíveis, mas tendiam a descrever que a criatura era coberta de pelos negros, com um capacete de metal, garras metálicas brilhantes, olhos vermelhos e 3 botões no seu peito. Outros, porém, descreveu o homem macaco como tendo um focinho curto, 8 metros de altura e musculoso. Ainda outros descreveram como uma figura enfaixada ou como alguma coisa parecida com um capacete. Teorias sobre a natureza do homem macaco variaram de um avatar do deus hindu Hanuman para uma versão indiana do Pé Grande. Muitas pessoas relataram ter sido atacadas por ele. Pessoas ainda morreram quando saltaram do topo dos edifícios ou caiu escadarias abaixo em pânico, causado pelo que eles pensavam ser um terrível monstro. O assassino do Zodíaco é responsável por 6 mortes ocorridas na Flórida, nos Estados Unidos, no final dos anos de 1960. Ainda assim, ele se dizia responsável por tirar a vida de 37 pessoas. Ele se comunicava por meio de cartas cheias de enigmas que enviava a jornais locais. Zodíaco, apelido que deu a si mesmo, ainda é um completo desconhecido. Ele escreveu uma mensagem codificada que dividiu em várias partes. Cada uma delas foi enviada a um jornal diferente. A mensagem era clara: se os jornais não publicassem os códigos em seus impressos, haveria mais pessoas assassinadas. Desde que o caso foi divulgado, muitos policiais, detetives, jornalistas e curiosos começaram a investigar a história por conta própria. Isso acabou gerando uma série de discussões e especulações a respeito do terrível assassino, mas absolutamente nada levou a qualquer pista dele. O bloop é o nome dado a um som submarino de frequência ultra baixa, extremamente poderoso, captado no verão de 1997 e que até hoje não foram mais ouvidos ou explicados completamente. A localização de seu rastreamento foi na costa sudoeste da América do Sul. Para os leigos, este som não parece tão importante, mas os microfones submarinos, que são colocados em vários pontos do oceano desde 1945, nunca detectaram um som similar ao bloop. Na verdade, o som foi tão potente que, se fosse feito por algum tipo de ser vivo, ele seria várias vezes maior que a baleia azul, o maior animal do planeta. O misterioso som podia ser ouvido por mais de 5.000 quilômetros, e isso é algo inacreditável e nunca visto antes em tais proporções.
Não existem respostas sobre o que ou quem pode ter causado o bloop, apenas teorias. Alguns acreditam se tratar de sons geológicos como terremotos, rachaduras no gelo da Antártica. Outros afirmam se tratar de uma besta gigante, metade homem, metade polvo. Quem acredita nesta teoria diz que o bloop foi capturado próximo a uma cidade misteriosa que, de acordo com as histórias, aparece vez ou outra para os marinheiros e que os sons podem ser oriundos de uma criatura que vive por lá. Família Bender tinha um hotel que ficava perto de uma rodovia no Kansas. Aparentemente, era uma família comum. O pai John, a mãe Marlee, junto com os filhos John Bender Jr. e Kate, era um exemplo de família. Mas a verdade é que eles foram os primeiros assassinos em série dos Estados Unidos. Foram responsáveis por diversos crimes de assassinato na região, onde mantinham o hotel. A família, na verdade, não era o que parecia desde os seus nomes, pois o sobrenome Bender era um sobrenome fantasia. O hotel estava localizado num lugar onde muitos viajantes passavam, e isso facilitou os assassinatos. A morte dos viajantes tinha todo um ritual. A família escolhia muito bem suas vítimas. Um tempo depois, os desaparecimentos dos viajantes ficaram evidentes. Depois disso, começou uma investigação. Porém, eles fugiram e uma recompensa foi ofertada aos que encontrassem a família. Muitos corpos foram encontrados enterrados no local. Algumas mulheres foram presas como sendo as mulheres da família, mas de fato nenhuma delas eram. Até hoje, depois de mais de 140 anos do caso, ninguém nunca mais soube da família Bender. A propriedade foi demolida com o tempo e até hoje algumas pessoas dizem que a região é assombrada pelos fantasmas das vítimas. Obrigada por assistir. Se gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo e inscreva-se no canal caso não seja inscrito. Você também pode deixar seu comentário avaliando o vídeo.